Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe você e que a força do Espírito Santo esteja sobre você, sobre o seu coração, sobre toda a sua vida. O Evangelho de hoje se encontra em Mateus 8, versículo 23 a 27. Vamos pedir ao Espírito Santo para que Ele nos conduza. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Mateus 8, 23 a 27. Depois disso entrou no barco e seus discípulos o acompanharam. E nisso houve uma grande agitação, de modo que o barco era varrido pelas ondas. Jesus, entretanto, dormia. Os discípulos, então, chegaram-se a ele e o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, estamos perecendo. Disse-lhes ele: Por que tendes medo, homens fracos na fé? Depois, pondo-se de pé, conjurou severamente os ventos e o mar, e houve grande bonança. Os homens ficaram espantados e diziam: Quem é este, a quem até os ventos e o mar obedecem? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amado irmão, amada irmã, quando Mateus escreve o seu Evangelho, ele escreve para os judeus, para os hebreus, para o seu povo. E Mateus ele quer provar e mostrar que Jesus Cristo é o Messias, o Filho de Deus vivo que havia de vir. E esse milagre da tempestade acalmada, ele é uma prova viva do poder de Jesus sobre a natureza. Tantos evangelhos mostram Jesus com um poder sobre a natureza. Ele transforma água em vinho, ele cura o cego, ele cura o paralítico, ele faz com que os apóstolos peguem 154 grandes peixes, né? Ele faz com que ele anda sobre as águas, anda sobre o mar, e agora ele está ordenando que o vento pare, o mar cessa. Ele está ordenando. E aí houve grande bonança. O Salmo 103 vai dizer assim, que o Senhor ele coloca limite sobre o mar e ele não ultrapassará as suas margens. Foi o Senhor Deus quem colocou limite sobre o mar. E aqui nós vemos Jesus ele ordenando ao mar se cessar. Jesus está mostrando que Ele é Deus. Ele é Deus com o Pai e o Espírito Santo. O poder de Jesus. O primeiro ponto é esse. O segundo ponto é que Jesus dormia. É lógico, ele estava cansado. Eram missões, eram pregações, eram curas, eram milagres que ele realizava entre o povo. Então ele estava dormindo de cansaço. E aqui nós podemos lembrar que depois que Deus terminou toda a sua obra no sexto dia, diz o texto de Gênesis que Deus descansou da sua obra. Ele descansou no sétimo dia, né? Ele descansou. Jesus descansa no barco, pois está cansado, pois ele realiza as obras do Pai. E aqui Jesus ele vai dizer ainda, em outro texto do Evangelho, que o seu Pai trabalha sempre, ele também trabalha. Então Jesus trabalhava para fazer acontecer o reino do Pai. E aqui o Evangelho está nos mostrando que Jesus descansou das suas obras. Então ele se levanta e ele repreende: por que vocês têm pouca fé?
homens fracos na fé. Irmãos, precisamos pedir a Deus que aumente a nossa fé, para que tenhamos fé em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo, que é Deus com o Pai e o Espírito Santo. Em Jesus Cristo, que realiza as obras do Pai. Em Jesus Cristo, que realiza milagres e prodígios na vida daqueles que se colocam na sua presença. Muitas vezes no barco da nossa vida está agitado com tantos problemas, com tantas dificuldades, com tantas coisas, e nós acabamos também perdendo a fé em Jesus. Mas é Ele quem pode acalmar toda a tempestade da nossa vida. Tenhamos fé, irmãos. Peçamos a Jesus que venha ao nosso encontro e que nos dê uma fé viva, uma fé transformadora, que nos leve a crer nele e a viver no seu amor e na sua graça. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creia, Jesus Cristo é o Senhor, o Filho de Deus, que tem poder sobre a natureza. Tenha fé e creia que Ele vai transformar toda a tempestade em bonança. Fique na paz.